Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã, numa série de devocionais a respeito da nossa identidade em Cristo, encontrando a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Nós falamos a respeito da fonte da nossa identidade. E hoje eu quero falar sobre a chave para a identidade de tudo. A chave para a identidade em tudo se encontra em duas perguntas muito importantes para as nossas vidas que nós precisamos responder com clareza. Quem é Deus e quem é você? Toda a criação, como nós vimos, ela vai encontrar o seu verdadeiro significado e identidade somente em Deus, que é a fonte da própria identidade. Ele é o nosso Criador e Ele fez tudo para fluir em nós quem Ele é. Visto que Ele é fiel a si mesmo e Ele trabalha com perfeita integridade, Ele não dirá ou fará algo contrário à sua própria natureza. Portanto, a identidade de todas as coisas individuais que ele criou estão permanentemente ligadas à natureza e aos seus próprios atributos. Então, quem é Deus? Essa é uma parte importante para você encontrar a chave para a sua identidade. Conhecer a Deus. Quem Ele é, poderá acender a luz para que possamos então ver e entender mais sobre a vida. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele é a luz do mundo. Ele veio iluminar as trevas interiores. Jesus é a luz que ilumina mentes e corações. Quanto maior for o conhecimento da pessoa sobre o caráter e os atributos de Deus e de seu Filho, quanto mais nós tivermos conhecimento e entendimento de tudo aquilo que Ele criou, por que criou, encontraremos então a sabedoria para vivermos corretamente dentro da nossa verdadeira identidade. A nossa identidade, ela se tornará clara para nós, ela será um reflexo da realidade e será mais clara a respeito também do nosso futuro, na medida que nós crescermos em nossa compreensão e conhecimento da pessoa de Deus. E já que Jesus, ele é a plenitude de Deus, né? Expressa de forma humana e também corporal, nós podemos então ver que nós podemos crescer no conhecimento a respeito de Deus, conhecendo Cristo. E isso nos dará então um conhecimento crescente a respeito de Deus e de nós mesmos. Vamos ler dois versículos importantes. Um se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Uma chave muito importante para você entender a sua identidade. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, nos diz assim: 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com as suas filosofias vãs e sutis, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porque é nele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, e ele então se torna o cabeça de todo o principado e também de toda a potestade. Nós temos também Hebreus, capítulo 1, versículo 3, também falando a respeito de Jesus como a
plenitude da divindade. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. É ele que sustenta todas as coisas pela palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas, e tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo, que é a plenitude da divindade de Deus, e ele também é o reflexo da imagem de Deus, mais nós teremos o conhecimento de quem nós somos. Medite nesse versículo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, nos diz assim: porque Deus, que ordenou a luz, ordenou que a luz brilhasse nas trevas, brilhou também em nossos corações, para dar luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Conhecer a Cristo também é conhecer a si mesmo. Nós podemos conhecer a Cristo, e conhecendo a Cristo, então, conhecermos a nós mesmos. Uma coisa importante da gente entender também a respeito de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus com um propósito, é nós entendermos que a nossa história, ela começa, como nós vimos lá no Salmo 139, antes mesmo de nós termos sido entertecidos, formados, gerados no ventre das nossas mães. Deus já tinha cada um dos nossos dias escritos no livro da vida. Isso nos diz da intencionalidade de Deus em nos criar. Ele teve, então, a intenção. Nós fomos criados com um propósito, por um design divino. Salmo 139, 14, ele nos diz assim: eu te louvarei, pois eu assombrosamente e maravilhosamente fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece muito bem. Deus não apenas nos criou pessoalmente, ele também nos fez incrivelmente único e singulares. Entre bilhões de intercontinentais de pessoas que respiram agora na Terra, não existe nenhuma sequer duplicada. E nunca existiu. O que isso quer dizer? Que não existe ninguém igual a você nessa Terra. Você é uma obra-prima e única, nunca visto antes. Esperar que Deus faça duas pessoas exatamente iguais seria como pedir a Mozart que reescrevesse a mesma sinfonia, linha por linha, nota por nota. Mas por que ele faria isso, se esse trabalho já foi feito? Apenas algo agradavelmente novo serve. Nós precisamos entender que o design divino do qual nós fomos feitos nos fez diferenciados de uma forma maravilhosa, singular e insubstituível, e tornando assim então este incrível milagre de sermos seres únicos e singulares. Então, a Bíblia enfatiza e nos diz que nós não nos criamos, mas sim Deus nos criou para a sua glória. E nós vamos terminar essa reflexão de hoje lendo o Salmo 100, versículo 3. E amanhã nós daremos continuidade, então, a respeito, então, da intencionalidade de Deus em nos criar. Salmo 100, versículo 3, nos diz assim:
Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e também rebanho do seu pastoreio. Lembre-se disso, o Senhor nos criou com uma intenção. Ele nos criou um ser singular, um ser único, criado para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.